Bom dia a todos. Irei apresentar o nosso trabalho. O presente trabalho trata sobre os tipos de cânceres mais comuns no Brasil, mais concretamente sobre o câncer de colo do útero e o câncer de ovário, como ocorrem, seus tipos, suas estatísticas, seus principais sinais e sintomas, as medidas de prevenção, o que aumenta os riscos para adquirir a doença, a detecção precoce, o tratamento e o diagnóstico. Os principais objetivos desse trabalho e apresentação são explicar o que são, como ocorrem, por que ocorrem e, consequentemente, como evitar, reduzir o risco ou compreender os fatores de risco que contribuem para que a mulher adquira o câncer de colo de útero ou o câncer de ovário. Câncer de colo uterino. Esse câncer é um tumor cervical que se desenvolve a partir de alterações no colo uterino. Tais alterações chamam-se lesões precursoras. O colo de útero é a parte inferior do útero, localizado perto da cúpula da vagina. O tumor uterino tem início como uma lesão pré-maligna. As neoplasias intraepiteliais cervicais, ou também chamadas de displasias, são lesões causadas pelo papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. Essas lesões podem ser classificadas como leves, moderadas ou graves. No primeiro grau, cerca de 1/3 do colo de útero pode ter sido afetado, onde não necessariamente se faz um tratamento, mas sim acompanhamento médico para ver se vai evoluir. No segundo grau, cerca de 2/3 do colo de útero foi afetado. Logo, talvez seja necessária uma cirurgia para a remoção de células anormais. No terceiro grau, por fim, em todo o órgão há lesões que podem evoluir para de fato o câncer. No entanto, existem várias formas de tratamento para este grau. Estatísticas. O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que para cada ano do triênio sejam diagnosticadas 16.590 novos casos de câncer de colo do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a terceira posição. O câncer do colo de útero pode ser diagnosticado em mulheres com idade entre 35 e 44 anos, sendo que a idade média do momento do diagnóstico é aos 50 anos. Raramente se desenvolve em mulheres com menos de 20 anos. Sinais e sintomas. Lesões pré-cancerígenas ou o câncer do colo do útero, em seu estágio inicial, normalmente não tendem a apresentar nenhum sintomas, mas quando se torna invasiva, os sintomas mais comuns quando isso ocorre são sangramento vaginal anormal, sangramento menstrual mais prolongado que o habitual, secreção vaginal incomum com um pouco de sangue, sangramento após a menopausa, sangramento após o intercurso sexual, dor durante o intercurso sexual, dor na região pélvica. Quando se trata de doenças em estágios mais avançados, os sinais e sintomas podem incluir inchaço das pernas, problemas ao urinar ou evacuar e sangue na urina. O que aumentam os riscos? Um fator de risco pode aumentar a chance de contrair uma doença, assim como o câncer. Há fatores de risco diferentes de câncer para câncer e não causam diretamente a doença. Logo, existem indivíduos com vários fatores de risco e não adquirem a doença durante toda a sua vida, enquanto outros, o indivíduo pode não ter nenhum fator de risco, mas contrair a doença. Diante disso, os fatores de risco estão divididos entre aqueles que podem ser alterados, que não podem ser alterados e que podem diminuir os riscos de contrair a doença. Elas são: fatores de risco alteráveis. As infecções pelo papilomavírus humano, HPV, é o principal, mas histórico sexual, tabagismo, imunopressão, uso constante de contraceptivos, infecções de claramídia, situações econômicas, dieta e o sobrepeso podem contribuir para o desenvolvimento desse câncer. Fatores de riscos não alteráveis. O dietilestibestrol é um medicamento para a prevenção contra o aborto, onde uma em cada 1.000 mulheres cujas mães tomam esse remédio durante a gravidez tem esse tipo de câncer. Fatores genéticos como mutações em genes, como BRCA1 e BRCA2, e o histórico familiar como mulheres com parentes próximos com câncer de colo de útero. Fatores de riscos que podem ser reduzidos. Os dispositivos intrauterino apresentam menor risco para o câncer cervical. Como prevenir? A prevenção contra o câncer de colo de útero segue medidas de vacinação contra o papilomavírus humano, HPV, antes do início das atividades sexuais do indivíduo,
fazendo exames preventivos para detectar alterações nas células do colo do útero, que possam predizer a presença de lesões precursoras do câncer ou próprio câncer. Essas lesões identificadas podem ser tratadas e prevenindo o câncer em 100% dos casos. Portanto, esses exames devem ser regularmente realizados. Detecção precoce. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce e o rastreamento. O método principal e mais amplamente utilizado para o rastreamento do câncer do colo do útero é o teste de Papa Nicolau. De acordo com a OMS, com uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80%, é a garantia de diagnóstico e tratamento adequado dos casos alterados. É possível reduzir, em média, de 60% a 90% a incidência do câncer cervical invasivo. Tratamento. Para os estágios iniciais do câncer de colo de útero, pode ser feita a cirurgia ou a radioterapia, combinado com a quimioterapia. Para os estágios posteriores, a radioterapia combinado com a quimioterapia é geralmente o principal tratamento. A quimioterapia isoladamente é geralmente usada no tratamento do câncer de colo de útero avançado. O tipo de tratamento dependerá do estágio da doença, tamanho do tumor e fatores pessoais, como idade e desejo de ter filhos. O diagnóstico. Diante de algum sintoma suspeito, o médico realizará o exame clínico ginecológico e poderá pedir exames laborais e de imagem. Assim, os seguintes testes podem ser utilizados: o exame pélvico e histórico clínico, exame preventivo, o Papa Nicolau, colposcopia e a biópsia. O câncer do ovário. Não há, de fato, uma causa de câncer epitélio no ovário conhecida, mas se compreende alguns dos fatores de risco que tornam a mulher mais propensa a desenvolvê-lo. No entanto, existem alguns processos no conhecimento de como certas mutações no DNA podem fazer com que as células normais se tornem cancerígenas, pois o DNA nos afeta muito mais do que conter traços hereditários dos nossos pais. Alguns genes têm instruções para controlar o crescimento e a divisão das células. Os genes que promovem a divisão celular são chamados oncogenes, e aqueles que retardam a divisão celular ou levam as células à morte no momento certo são denominados genes supressores do tumor. Assim, os cânceres podem ser causados por alterações no DNA que se transformam em oncogenes ou desativam os genes supressores de tumor. A maioria dos casos de câncer no ovário não são hereditárias, mas adquirida durante a vida da mulher, através ou não dos muitos fatores de risco. Como ocorre? Na medida em que cresce, o câncer do ovário invade a cápsula que envolve o ovário. Nessa fase, as células malignas podem chegar ao útero e à bexiga, ou disseminar-se pela cavidade abdominal inteira, do assoalho da pele à superfície do diafragma. Quando essas células malignas alcançam os linfonodos abdominais, responsáveis pela drenagem linfática dos ovários, chegam à pleura por contiguidade, rompendo a barreira apresentada pelo diafragma, provocando o derrame pleural. Nos casos mais avançados, podem surgir metástases no interior do fígado, pulmões ou no cérebro. Sinais e sintomas. Na fase inicial, o câncer de ovário não causa sintomas específicos. À medida que o tumor cresce, pode causar pressão, dor ou inchaço no abdômen, pelve, costas ou pernas, náusea, indigestão, gases, prisão de ventre ou diarreia e cansaço constante. Estatísticas. O câncer de ovário ocupa o quinto lugar em mortes por câncer entre as mulheres, sendo responsável por mais mortes do que qualquer outro câncer do sistema reprodutivo feminino. O risco de uma mulher desenvolver câncer de ovário durante sua vida é de 1 em 78, e a chance de uma mulher morrer de câncer de ovário é de cerca de 1 em 108. Precaução. As mulheres devem estar atentas aos fatores de risco, manter o peso corporal saudável e consultar regularmente o seu médico, principalmente a partir dos 50 anos. O exame preventivo ginecológico, Papa Nicolau, não detecta o câncer de ovário, já que é específico
para detectar o câncer do colo do útero. Neste trabalho e apresentação, abordamos dois tipos de câncer: o câncer do colo uterino e o câncer de ovário. Assim, podemos concluir que as estatísticas apresentam o câncer de colo do útero como em terceiro lugar entre aqueles que são mais comuns entre as mulheres, e o câncer de ovário em sétimo lugar, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2020. E também os fatores de riscos podem aumentar a chance de contrair a doença. Existem fatores de riscos distintos dentre os cânceres que não causam doença diretamente. Portanto, algumas pessoas têm múltiplos fatores de risco, mas nunca contraem a doença, enquanto outras podem não ter nenhum fator de risco, mas contraem a doença. Assim, felizmente, tumores avançados de colo uterino são cada vez menos frequentes. Alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, e é possível prevenir a doença em 100% dos casos. Por fim, para finalizarmos esse trabalho e apresentação, este assunto foi muito importante para nosso aprendizado e o aprofundamento do tema abordado, visto que permitiu-nos aperfeiçoar competências de investigação, seleção de informação, organização e comunicação de informação. Obrigado pela atenção.